Alô, galera goiana! Alô, você torcedor do Anápolis, torcida tricolor, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Que satisfação receber vocês por aqui. E hoje eu trago um personagem importante do Anápolis Futebol Clube, que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e luta para a permanência para a próxima temporada, que é o técnico do Anápolis, né, o professor Gabardo Júnior. Tenho o prazer de recebê-lo aqui no Futebol 62. Gabardo, primeiro gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade em conceder essa entrevista para a gente aqui do Futebol 62 e estamos aqui, né, na torcida para que o Anápolis consiga fugir deste rebaixamento, que permaneça na Série C para o ano que vem. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, com os torcedores, com os ouvintes, né, quem vai assistir a live, a gravação. É um prazer a gente estar trocando uma ideia aí, bater esse papo aí. Acho que vai ser bem interessante. Exatamente. Gabardo, até agora, 3 jogos, né, à frente do Anápolis, 2 vitórias, uma derrota. Seria um aproveitamento que daria para o Anápolis se classificar com total tranquilidade dentro da competição, né, com 66% de aproveitamento, as equipes se classificam muito tranquilamente, mas não é a realidade do Anápolis, né? O senhor já chegou aí você já chega aí numa situação complicada, que é essa de ter que tirar a equipe da zona do rebaixamento. Qual foi o seu primeiro desafio ao chegar no Anápolis, né? Era um time que empatava demais, né? A gente se lembra, empatava quase toda rodada, o Anápolis empatava, e eu sempre até gosto de dizer aqui nos meus comentários, Gabardo, que o empate nessas competições de pontos corridos a longo prazo, 19 rodadas, por exemplo, a Série C, 38 rodadas a Série B e A, elas são praticamente uma semi-derrota, né? Porque se você empatar todos os jogos na Série B, por exemplo, você vai cair. Se você empatar todos os jogos na Série A, você vai cair. Então, um resultado que só te leva para o rebaixamento não pode ser considerado ruim. Bom, então o Anápolis empatava demais dentro do campeonato. Mas qual foi o seu primeiro desafio ao chegar ao Anápolis para essa missão de tirar o time da Série D? Sempre quando a gente chega numa equipe que não está muito bem colocada na tabela, né, é um desafio grande, né, que a gente aceita, né, eu estava trabalhando no Sul, né, estava no São José, lá do Rio Grande do Sul, nós estávamos liderando, né, a chave na Série D, e quando o pessoal da Anápolis me ligou para vir para cá, a primeira coisa foi eu estudar um pouco o plantel, estudar a tabela e ver se tinha essa possibilidade de buscar ainda essa reabilitação na competição. Então a gente chegou aqui, a gente pegou um grupo, né, que vinha de um campeonato goiano muito bom, mas que vinha sentindo ainda aquela derrota na final para o Vila, né, e dentro da competição não tinha conseguido vencer, só empatar, tinha feito bons jogos, mas não tinha conseguido os 3 pontos. Então a gente trabalhou muito essa questão mental dos atletas para mostrar para eles que eles têm condições de vencer o jogo. E aos pouquinhos, claro, a gente foi botando a nossa ideia, a nossa filosofia de trabalho, nosso modelo de jogo, para tentar eles adaptar rápido, porque a gente precisava sair muito rápido dessa situação. E graças a Deus eu acho que o trabalho está entrando, os meninos estão comprando a ideia, os jogadores já estão trabalhando muito forte, se dedicando dia a dia para sair logo dessa situação. Fizemos bons jogos até agora na nossa chegada, né, conseguimos consolidar aí com algumas vitórias. A gente espera continuar, né, ganhando os jogos aí para poder sair logo dessa situação que a gente não é agradável, né, tá no descenso, e quem sabe aí mais umas 2 vitórias, poder chegar na reta final ainda brigando por uma classificação. Inclusive esse próximo jogo agora, né, Gabardo, que é contra o Figueirense, lá em Florianópolis, ele é um jogo que já dá condições ao Anápolis de deixar a zona do rebaixamento, né? Se o Anápolis vencer o jogo, independente de qualquer outro resultado, ele já sabe que sai da zona do rebaixamento porque supera o Figueirense. Isso vamos dizer assim, é um combustível a mais, Gabardo, porque às vezes você chega e fala assim, nossa, nem se a gente ganhar, a gente não sai da zona do rebaixamento, tem que ganhar de novo. Agora não, agora o Anápolis já chegou no jogo, mesmo sendo fora de casa, mas já é um duelo direto. Eu sempre falo para os atletas e para a comissão técnica que ainda a gente depende só da gente para atingir os objetivos da competição. Por enquanto, a gente não depende de resultados de outros adversários. O Figueirense é um adversário direto, hoje, né, se encontra na nossa frente aí 2 pontos. A gente, com a vitória, a gente consegue ultrapassar o Figueirense e ultrapassar mais as outras equipes que estão junto com a gente na colocação. Então, isso nos dá essa motivação a mais, vamos dizer assim, porque a gente está muito perto de atingir o primeiro objetivo, que é sair da zona, né? E depois,
sustentar essa situação, né? E aí sim, depois pensar em algo a mais, né? Mas como eu sempre falo para o pessoal, a gente tem que pensar jogo a jogo, cada jogo para a gente é uma decisão, é uma final. A gente estudou muito bem a equipe do Figueirense para esse próximo jogo, como foi contra a equipe do Guarani, como foi contra a equipe do Caxias. A gente andou estudando muitos adversários e a gente sabe que é um jogo difícil, né, na casa do adversário, né, a torcida deles normalmente está presente e apoiando o time, mas a gente sabe que também a gente pode chegar lá e tem totais condições de conquistar esses 3 pontos e sair dessa zona. Então, a gente trabalhou muito essa semana essa questão de focar muito nesse objetivo da vitória, porque vai nos colocar numa situação boa e vamos passar um adversário, né? Um campeonato de pontos corrido, a gente não pode estar perdendo tempo, falta 6 rodadas, então a gente tem que ir buscar logo esse objetivo aí, nesses 6 jogos que faltam, né? Jogo a jogo, buscar esses 3 pontos. Gabardo, e essa vitória contra o Guarani, né, uma vitória até em cima de uma equipe que vinha numa reação dentro da competição, depois aquela polêmica do Guarani ali, que até cogita pedir a cogita, não, né, ele entrou com um pedido de anulação do jogo. Isso interfere alguma coisa dentro do ambiente de trabalho do Anápolis ou não? Aquela sensação da vitória ela ainda está muito viva na sua comissão e também no grupo de jogadores? Não, eu acho assim, hoje até eu respondi algumas perguntas também para a imprensa, ontem também respondeu quando o Guarani entrou com a ação. Qualquer time tem direito de pedir o que achar que deve pedir, né? O Guarani está entrando alegando que para anular a partida porque a gente ficou 10 segundos com um jogador a mais, mas não foi erro do Anápolis, né? Foi um erro do trio de arbitragem, ali, do quarteto de arbitragem que autorizou a entrada ali do Igor Cássio, o João continuou em campo, o João Celeri continuou em campo por 10 segundos, foi o escanteio e depois acabou, a gente afastou a bola e logo em seguida já parou o jogo. Mas a gente, aqui dentro do dia a dia no trabalho, isso não interfere, porque a gente fez um grande jogo. Eu acho que, independente desse ocorrido, a gente praticamente controlou a partida inteira, a gente dominou a equipe do Guarani dentro de campo. Tivemos outras situações, bola na trave, defesa do goleiro deles, poderia até o placar ser um pouco elástico, né? Então, assim, eles têm o direito de pedir, mas eu acho que, né, o jogo em si a gente está muito contente com o que foi apresentado no resultado de campo. Então a gente agora deixa para a diretoria, deixa para o pessoal, para o presidente, para o Dutra, diretor, resolver essa situação, mas eu acredito muito que o resultado de campo vai ser mantido. Gabardo, o Anápolis tem 6 jogos pela frente. A sua comissão trabalha com que pontuação para permanecer na Série C? Eu cortou um pouquinho, eu não escutei. Tá bem, eu vou repetir. Restam ainda 6 jogos, né? Com que o Anápolis está com que pontuação que vocês projetam? Quantos pontos vocês precisam conseguir nessa reta final para conseguir manter o Anápolis na Série C? Pela média dos últimos campeonatos disputados da Série C, né, as equipes que escaparam, a primeira fora da zona ficou entre 19 e 20 pontos. Né? Então a gente trabalha com essa pontuação, né, que nas últimas competições, desde que mudou o regulamento e entrou nessa fórmula de todos contra todos no primeiro turno, a gente trabalha com essa pontuação. A gente acredita aí com 21, 22 pontos a gente garante, né, a permanência na C. Né? E ali na faixa dos 25, 26 pontos a gente consegue estar brigando aí por uma última vaga, que foi ano passado o Remo, que hoje está jogando a B, ele se classificou com 24 pontos. Ele foi o 8º colocado e se classificou com 24 pontos. Então, a gente está trabalhando com essa margem de pontuação. O Anápolis, né, na tabela que resta para concluir a Série C, tem 4 jogos fora e apenas 2 dentro de casa, né? O Anápolis joga fora de casa com o Figueirense, o Confiança, o Náutico e o Londrina, e joga em casa contra o Brusque e o Botafogo, que é o último jogo. Essa tabela, né, vamos chamar assim, com 4 jogos fora e apenas 2 em casa, ela é um fator complicador? Ele dificulta um pouco porque o nosso torcedor, né, a gente sabe do poderio aqui do nosso estádio, né, do nosso campo, do lado do nosso torcedor, que é um 12º jogador,
Mas uma equipe que quer permanecer na Série C, a gente tem que fazer o nosso dever também fora. A gente não pode só contar com os jogos vencendo em casa. Eu acho que a gente tem condições, sim, de ir fora de casa, buscar pelo menos aí umas 2 vitórias fora de casa. E aí, quem sabe, mais 2 jogos, mais 2 vitórias, né, do lado do nosso torcedor. A gente somando aí mais praticamente aí 12 pontos, né? É a nossa ideia. A gente vai até poder estar sonhando, né? Aí chegar no último jogo, quem sabe com o Botafogo da Paraíba aí disputando uma vaga para, né, para brigar até para a classificação. Mas como eu falo para os atletas, agora não é hora da gente pensar em pontuação e sim em jogo a jogo. Fazer cada jogo ser uma final, uma decisão, encarar como se fosse o último jogo da competição, que assim eu acho que a gente vai construindo aí a nossa pontuação necessária. Eu confesso, Gabardo, que eu até me preparei para essa entrevista para focar basicamente em fuga do rebaixamento, sabe? Mas você, já por 2 ou 3 vezes, você cita essa situação do algo a mais, né? Isso, assim, pelo menos para mim transmite, mas eu queria ouvir de você, uma grande confiança tua no grupo de jogadores, né? Na qualidade de elenco que você tem, porque você tem 4 jogos fora de casa, apenas 2 em casa, e 4 vitórias, como você citou, provavelmente colocaria o Anápolis na próxima fase, para mim demonstra uma confiança grande no seu grupo. É um grupo que tem qualidade, que te dá essa confiança para quem sabe ainda brigar até mesmo por uma classificação? Como eu falei, assim, matematicamente, né, a gente ainda está vivo. A gente está a 6 pontos da zona de classificação. Então, seria 2 vitórias. Então, a gente não pode mirar embaixo, né? Eu sou um treinador muito otimista, confio muito no nosso trabalho, no trabalho do dia a dia, acredito muito em treino. E eu estou vendo esse esforço dos atletas, essa dedicação dia a dia, né? Eles estão se dedicando muito para tentar entender a nossa ideia de jogo, estão comprando a nossa ideia de jogo. O vestiário está muito forte, eles estão muito mobilizados. Então a gente, claro que primeiramente a gente quer garantir a permanência do Anápolis na Série C, mas a gente tem que mirar alto. Eu acho que mirando alto, tu consegue atingir os objetivos, né? Vamos dizer, com mais coragem, um time mais, né, com mais força no dia a dia assim, de trabalho e cada jogo. Então eu sempre falo para os atletas, em nenhum momento eu falo em zona de rebaixamento para eles. O meu discurso sempre foi que eu vim para o Anápolis para classificar o time para a segunda fase da competição. Então a gente está indo jogo a jogo, como eu falei, estudando o adversário, respeitando todos os adversários. Sabemos que a tabela é muito difícil, mas a gente tem que mirar alto, sonhar, mirar alto para atingir esse objetivo. E uma última situação contigo, eu assisti o jogo do seu time contra o Guarani, né, o Anápolis venceu, e vi 2 posturas diferentes, né? Primeiro, um time que buscou o resultado, você consegue abrir 2-0 ali no primeiro tempo, e no segundo tempo já um time reativo, né, que conseguia marcar bem, mas que conseguia dar boas espetadas também numa bola parada, chegou com muito perigo. Qual o Anápolis que a gente pode esperar para essa reta final? Vai ser esse Anápolis mais reativo ou um Anápolis que primeiro busca fazer o resultado para depois fazer esse jogo reativo? Eu sempre trabalhei muito com um time muito equilibrado, né? Eu gosto de um time que sabe o que tem que fazer sem a bola e também é um time que, quando tem a bola, que o adversário nos dá a bola, a gente sabe propor o jogo, né? Então, era uma situação que a gente vinha estudando em relação à característica dos jogadores que a gente tem na mão, do grupo. Então, é um grupo que a gente tanto pode jogar fazendo um jogo um pouco mais reativo, quanto um jogo propondo um pouco mais o jogo. E dentro da necessidade que a gente precisa conquistar os 3 pontos para sair logo dessa situação, a gente armou uma estratégia de iniciar marcando um pouco mais alto a equipe do Guarani, para tentar surpreender eles no início da partida, adiantando as linhas, né, fazendo eles ter um pouco de dificuldade, eles quebrando mais essa bola, né, fazendo uma bola mais longa. E assim que a gente conseguisse o resultado, sim, a gente se defender muito forte e apostar no contra-ataque, porque eles iam ter que sair para buscar o empate. Então, acho que a estratégia que a gente fez para o jogo do Guarani foi uma estratégia boa. Assim como foi contra o Caxias, que a gente acabou perdendo, né? O Caxias, líder da competição, a gente acabou perdendo o jogo lá. A gente fez um grande jogo contra o Caxias, fora de casa, o estádio lotado lá em Caxias do Sul. A gente acabou tomando um gol de lateral. O Caxias, durante a partida, chutou 3 bolas no nosso gol. E a gente teve, se eu não me engano, 4 contra-ataques para matar a partida quando estava 0-0.
acabou que faltou a gente acertar esse último terço ali da parte ali de finalização, último passe. Então a gente, como eu falei, a gente trabalha conforme a partida, dentro do que a gente está precisando, da necessidade do jogo. Né? Agora a gente está indo para Florianópolis contra o Figueirense, né? Tá marcando muita chuva para o jogo, então a gente sabe que vai ser um jogo que a bola vai andar pouco, vai rolar pouco, né? A gente tem que estar preparado para estar adaptado à partida. Então, eu particularmente gosto de um time equilibrado, onde a bola sabe jogar e sem a bola sabe se defender e contra-atacar. Tá certo, professor Gabardo Júnior, técnico do Anápolis, time goiano, né, o Anápolis Futebol Clube. Professor, eu quero te agradecer, primeiro, por essa entrevista. Em outro momento, eu até tenho um quadro, né, aqui no canal que se chama Papo Tático. Aí já é uma entrevista muito mais tática, muito mais voltada aí à parte tática do futebol. Em outro momento, gostaria de entrevistá-lo aqui também para esse outro quadro, mas te agradeço pela entrevista e também te desejo boa sorte nessa missão de manter o Anápolis na Série C e, quem sabe, até mesmo brigar por uma vaga na Série B do ano que vem. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço de falar contigo, com o pessoal, né, os ouvintes, quem assiste o canal. É um prazer sempre estar falando de futebol, é a nossa profissão, né, a gente gosta de conversar, de bater esse papo, né, e agradeço a oportunidade. E já falo para o torcedor confiar muito no nosso trabalho, apoiar a equipe. A gente sabe que é uma tarefa muito difícil, né, a primeira vez o Anápolis está disputando aí a Série C e, né, com mérito subiu esse ano passado da D, né, e a primeira meta é sim permanecer, mas eu acho que o torcedor tem o direito de sonhar, tem o direito de sonhar sim, de classificar a equipe, né, e quem sabe aí, né, do nosso lado, a gente poder alcançar voos maiores. Então eu agradeço, muito obrigado. Este é o professor Gabardo Júnior, técnico do Anápolis no Campeonato Brasileiro da Série C, e a você, torcedor tricolor, a você, torcedor goiano, meu abraço, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, e em outros momentos eu trago outras entrevistas com grandes personagens do futebol goiano para vocês aqui do canal Futebol 62. Todos muito bem, meu muito obrigado, e até a nossa próxima oportunidade.